Olá, com este vídeo iniciarei uma nova série, agora sobre o CI 741. O 741 é um amplificador operacional, ele é conhecido e considerado como o pai de todos os amplificadores operacionais, por ter sido um dos primeiros a ser fabricado. Devido ao preço menor do que os dos outros amplificadores e também por ser facilmente encontrado em qualquer loja do ramo, o 741 é o amplificador operacional mais usado tanto por profissionais como por hobbyistas da eletrônica. Os iniciantes na eletrônica devem estar se perguntando o que é um amplificador operacional. Um amplificador operacional nada mais é do que um conjunto de transistores interligados para formar um amplificador de tensão de alto ganho. Veja o esquema elétrico simplificado, está simplificado, ok? Do interior de um CI 741. É isso que você encontraria dentro de um CI, se fosse possível abri-lo. O esquema está dividido em 3 blocos principais. O primeiro bloco é formado por um amplificador diferencial com 2 entradas e uma saída. O bloco 2, ou segundo bloco, é mais complexo e é formado por um amplificador de alto ganho e um circuito de controle de offset. Este controle de offset é usado em circuitos complexos, onde há necessidade de manter inicialmente a saída do CI em 0 volts. O terceiro bloco é formado por um amplificador complementar. Este amplificador permite que na saída pino 6 do amplificador haja um ganho de tensão tanto acima de 0 volts como também abaixo de 0 volts. O amplificador operacional é usado em diversos tipos de circuitos nas mais diversas áreas, como indústrias, comércio, medicina, informática e etc. Em relação ao 741, a alimentação fica entre 6 a 15 volts, podendo ser usada fonte simétrica ou fonte simples. Nesta série irei passar informações técnicas e também circuitos simples para que os iniciantes aprendam sobre este versátil CI. Neste primeiro vídeo será mais informações técnicas, onde eu passarei as principais configurações, e a partir do segundo vídeo será exibido circuitos de cunhos práticos e didáticos para que vocês aprendam e também se divirtam com este CI. Esta é a imagem do CI 741. Para aqueles que ainda não sabem como identificar os pinos de um CI, eu irei passar as informações básicas para isso. Todo CI tem na sua base, aqui na parte de cima, uma espécie de corte ou chanfro, como chama, ou um círculo, que é o caso desse. Isto aqui serve para indicar onde começa a contagem dos pinos, qual o lado que começa a contagem dos pinos. Tendo como base esta imagem aqui, então temos do lado esquerdo, portanto começa do lado esquerdo o início da contagem. Então temos do lado esquerdo pino 1 até o pino 4 e do lado direito do pino 5 até o pino 8. Um triângulo é usado nos esquemas elétricos para representar os amplificadores operacionais. No nosso caso, temos a representação do 741 e irei descrever a função de cada pino.
pino 2 é conhecido como entrada inversora, porque a polaridade da tensão presente neste pino sai no pino 6, que é a saída, invertido. O pino 3 é conhecido como entrada não inversora, porque não inverte a polaridade da tensão na saída. Então, a polaridade da tensão na entrada é a mesma, será a mesma na saída. Pino 4. O pino 4 é onde se liga a saída negativa ou 0 volts da fonte. Negativa se sua fonte for simétrica e 0 volts se for uma fonte simples. Pino 6. O pino 6 é o pino de saída do 741. O pino 5, o pino 1 e 5 não está representado aqui nesse esquema, mas são usados para o controle de offsets, aquele controle que eu falei anteriormente. Só é usado em circuitos bem complexos. Como vamos usar, como o nosso circuito aqui, que eu iria apresentar, são circuitos simples, nós não vamos usar o pino 1 nem o pino 5. Pino 8. O pino 8 não tem função nenhuma. Esse cara aqui não tem função nenhuma no circuito, no CI. Ele está aí apenas para o CI não ficar manco. Então você simplesmente ignora o mesmo. Esta é uma configuração bastante usada, é a chamada amplificador inversor, pois a tensão de entrada no pino 2 sai no pino 6 amplificada e com o sinal trocado, como eu já disse anteriormente. Nesse tipo de configuração é obrigatório o uso de uma fonte simétrica. Para saber o ganho, ou seja, o fator de amplificação do sinal de entrada, você deve usar esta fórmula aqui. Ou seja, os dois resistores é que controlam o ganho de amplificação do CI. Então temos R2 dividido por R1. E se você quiser saber a tensão na saída, você usa essa segunda fórmula aqui. E você terá aí a tensão de saída nesta configuração. Essa segunda configuração, também muito usada, né, chama-se configuração amplificador não inversor, porque, como eu falei antes, na entrada, que é a entrada não inversora, o sinal de entrada não é invertido aqui na saída, ou seja, na saída, a saída terá o mesmo sinal da entrada. E, novamente, o ganho é controlado tanto por R2 como por R1. Então, esta é a fórmula que você deve usar para saber o fator de amplificação do 741 nesta configuração. E essa segunda fórmula você usa para saber o valor da tensão na saída. Esta configuração chama-se oscilador. A configuração de oscilador serve para criar circuitos de clocks para os mais diversos fins. Nesse circuito, o resistor R1 e o capacitor são responsáveis pela frequência na saída. A fórmula simplificada, veja bem, esta fórmula está simplificada porque uma forma padrão, na fórmula padrão tem mais variáveis aí. Mas para circuitos que não são muito complexos, que não se exige muito precisão, esta fórmula é ideal, porque principalmente para os iniciantes e robistas, não precisam quebrar a cabeça com cálculos complexos. Na fórmula F é a frequência em Hertz,
que é igual a 1 dividido pelo produto destes valores entre parênteses. R1 está em ohms e o C está em Faraday. Portanto, se o seu circuito que você for montar tiver um capacitor em nanofarad, na fórmula, para montar essa fórmula, fazer essa fórmula, você terá que passá-lo para Faraday. Esta outra configuração chama-se comparador de tensão. Na maioria dos circuitos deste tipo, a tensão de referência é conseguida ligando uma das entradas do CI entre as terminais de dois resistores, no caso aqui R1 e R2, em séries, interligando os outros terminais nos resistores, nos terminais da fonte. Então você está vendo aqui que estes dois resistores desempenham o papel de tensão de referência, enquanto na outra entrada temos a tensão que será controlada. Como funciona isso aqui? É o seguinte: se a tensão de entrada, no caso aqui o pino 3, for maior que a tensão de referência, esta aqui, na saída do 741 haverá uma tensão bem próxima da tensão de alimentação, do positiva no caso. Porém, se a tensão de entrada for menor que a tensão de referência, na saída haverá uma tensão próxima do 0 volts. Por ser simples, é uma configuração simples e não precisar de fonte simétrica nem de cálculos complexos, esta configuração é uma das mais usadas pelos robistas nos mais diversos tipos de circuitos, tais como sensores de movimento, sensores de luz, alarmes, controle de caixa d'água e etc. É esta configuração que será usada na maioria dos circuitos que apresentarei aqui a partir do segundo vídeo desta série, exatamente por ser simples e não precisar de cálculos. E por falar em cálculos, vocês iniciantes não precisam se preocupar com os cálculos, porque eu já darei os valores dos componentes, os cálculos já feitos. Mas para aqueles estudantes, técnicos, profissionais da área, aviso que conhecer os cálculos e ter domínio sobre as fórmulas das configurações do 741 é de fundamental importância. Então, você que é estudante, você que é técnico na área de eletrônica, precisa sim dominar a matemática e precisa sim conhecer e entender todas as fórmulas do 741. Já para aquele robista, aquele praticante de final de semana, é algo que não é tão exigido assim. Ok. Fonte simétrica. O que é uma fonte simétrica? Fonte simétrica é uma fonte onde se tem três valores de tensões. Por exemplo, em uma fonte simétrica de 9 volts, temos as seguintes tensões: 9 volts positivo, 9 volts negativo e o 0 volts. Esse tipo de fonte se faz necessária em circuitos onde os valores na saída do circuito oscila entre 0 volts e o máximo positivo e o 0 volts e o máximo negativo. Então, se o seu circuito tem esta característica, você vai precisar de uma fonte simétrica. A fonte do seu computador é uma fonte simétrica. Portanto, se você tiver uma fonte dessas sem uso, ela pode ser usada nos circuitos que exija tal fonte. Também é possível improvisar uma fonte simétrica usando duas baterias, como você está vendo aí. Basta interligá-las como está aí e você terá aí sua fonte simétrica. Como eu falei antes, eu vou usar a configuração comparador.
Nesta configuração, não se faz necessário uma fonte simétrica. Uma fonte simples é suficiente para você montar o seu circuito. Portanto, vocês não devem se preocupar no momento em adquirir uma fonte simétrica. Ok? Ok, este foi o primeiro vídeo e, por ser o primeiro vídeo, teve mais informações técnicas. Porém, a partir do segundo vídeo, vocês terão os mais diversos tipos de circuitos, poderão montá-lo. São circuitos simples, porém práticos e que vocês poderão montá-lo facilmente aí e aprimorar o seu conhecimento na eletrônica e sobre o CI 741. Então, até o próximo vídeo.